Olá, eu sou o Pablo e hoje, como foi solicitado, irei falar sobre o Dia da Consciência Negra, que ocorreu nesta quinta-feira, dia 20 de novembro. O movimento da consciência negra existe desde 1971 e, nesta data, foi descoberta a data precisa da morte de Zumbi dos Palmares, este que foi considerado o símbolo heróico de todos os movimentos negros aqui no Brasil. Mas para falarmos de toda essa história, de todas as histórias dos movimentos sociais negros aqui no Brasil, faz-se necessário falarmos também do regime escravocrata e dos seus impactos para toda a sociedade. Bem, o regime escravocrata foi longo, durou séculos aqui no Brasil, mas isso não significa que não houveram os movimentos de resistência a essa dominação. Os quilombos, talvez a forma mais conhecida de resistência à escravidão, se proliferaram por quase todo o território brasileiro. E justamente por causa disso, por causa dessa proliferação, elas tiveram seu fim. Os donos dos escravos alugavam os serviços, compravam os serviços dos chamados capitães do mato, que iam em busca desses escravos refugiados que iriam se localizar nessas comunidades chamadas quilombos. Entretanto, vale ressaltar que os quilombos não eram um ambiente em que o escravo, o ex-escravo, ele ia gozar da plena liberdade. Afinal, lá eram-lhe cobrados serviços, trabalhos, em troca da sua proteção e abrigo. Justamente por causa disso, vários historiadores contestam a escolha de Zumbi dos Palmares para ser o símbolo de todas essas lutas. Afinal, dentro do seu próprio quilombo, ele era proprietário de vários outros escravos que ali trabalhavam no plantio, enquanto ele, com os outros escravos, trabalhava com a proteção dos seus outros escravos refugiados. Sobre o processo de miscigenação, eu vou ler aqui um trecho de um livro de Gilberto Freire chamado O Mundo que o Português Criou. E ele começa assim: para nós, brasileiros, a separação imposta pelo sistema de produção foi bastante fluida. Permitiu constante mobilidade de classe para classe e até de uma raça para outra. Esse amor, acima de preconceitos de raças e de convenções de classe, agiu poderosamente na formação do Brasil. Ou seja, o processo de miscigenação foi extremamente forte para a construção da população que o Brasil tem atualmente, da sociedade que o Brasil tem atualmente. Entretanto, esse processo de miscigenação não está incluso no processo de integração das raças. Isso pode muito bem ser visto atualmente. São poucos numerosos o número de pessoas de cor que ingressaram efetivamente na sociedade competitiva. Outro fator responsável para que o negro se encontre na situação que ele está hoje foi a abolição da escravatura. Há 126 anos atrás, a assinatura da Lei Áurea libertou os negros e seus descendentes, fazendo com que estes se submetam a trabalhos assalariados e semi-escravistas, fazendo com que eles sejam usados apenas como objetos para esquentar o mercado consumidor. Ou seja, o regime escravista só teve fim porque ele atrapalhava as pretensões do capitalismo e também porque a elite burguesa brasileira se sentia com medo, porque os negros e os afrodescendentes representavam a maioria da população e a elite burguesa tinha medo de que acontecesse aqui no Brasil o que aconteceu no Haiti, em que os escravos se revoltaram e expulsaram os franceses. A Bahia, no século XIX, foi palco de várias revoltas escravas. Uma delas foi a Revolta dos Malês. Essa Revolta dos Malês foi uma rebelião realizada pelos escravos muçulmanos que viviam próximos do Recôncavo Baiano. Os estudos indicam que essa revolta se deu principalmente
devido a uma aproximação cultural que ocorreu entre os escravos da localidade. O que era muito raro, afinal, na África, com a sua plurietnicidade, era muito difícil vários escravos de uma mesma cultura, de uma mesma religião, se encontrar na mesma localidade. Entretanto, essa coincidência aconteceu na Bahia e fez com que os escravos muçulmanos e nagôs se juntassem e criassem uma afinidade que corroborou para que eles arquitetassem a chamada Revolta dos Malês. Ainda no século XIX, a Inglaterra fazia uma forte pressão para que o Brasil terminasse com o tráfico negreiro. Mas, na verdade, a Inglaterra só queria ampliar o seu mercado consumidor, visto que no Brasil havia um alto número de escravos. E a Inglaterra via a possibilidade de, com a libertação desses escravos, aumentar imensamente o seu mercado consumidor. Diante disso, a Inglaterra não perdeu tempo e, assim, criou a Lei Bill Aberdeen, que decretava que o inglês tinha o direito de prender em alto mar qualquer navio negreiro que estivesse dentro escravos negros. Então, no Brasil, foi criada uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava o fim do tráfico negreiro aqui no Brasil. E não demorou muito tempo para que no Brasil fossem criadas mais leis abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre, que dizia que toda criança filha de escrava nascida a partir daquela data se tornaria livre. Outra lei famosa abolicionista foi a Lei do Sexagenário. Essa lei dizia que todo aquele escravo maior de 65 anos de idade seria liberto. Entretanto, poucos eram os escravos que chegavam a essa idade. Segundo os estudos, a média de vida entre os escravos chegava entre 40 e 50 anos de idade. A assinatura da Lei Áurea sempre foi mostrada como um fato em que a República pôde se legitimamente orgulhar. Entretanto, a assinatura da Lei Áurea e a abolição da escravatura há 126 anos atrás fez com que os ex-escravos ficassem suscetíveis a um processo de marginalização, pois não houve nenhuma medida, nenhum método eficaz e efetivo criado para poder melhorar a condição de vida desses ex-escravos, fazendo com que esses ex-escravos se tornassem marginalizados, pois eram submetidos aos trabalhos mais precários, a salários baixos e a uma exclusão social. E é diante de toda essa conjuntura histórica que foi criada a Lei de Cotas, justamente para melhorar a condição do negro na sociedade brasileira. O movimento Consciência Negra vem lutando para mudar a realidade social do negro atualmente, dizendo não ao racismo, não à discriminação, dizendo não ao genocídio da juventude negra brasileira. No mais, as ideias do movimento Consciência Negra se resumem para a consolidação do discurso de Martin Luther King. Nesse discurso, Martin Luther King dizia ter sonhado em um dia que seus filhos seriam julgados pelo seu caráter e não pela cor de suas peles. Enfim, este foi mais um vídeo da Atualidade do Mundo. Não deixem de interagir conosco na nossa página no Facebook, no nosso grupo no Facebook, no nosso blog. Qualquer crítica, sugestão, elogio, você pode deixar aqui embaixo. Atualidade do Mundo, trabalhando para você.